Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Nunes, esse é o canal Me Conta Aí, o canal de um brasileiro vivendo na Espanha, onde a gente está livre para conversar sobre diversos assuntos, desde a minha vida e da minha esposa aqui na Europa, quanto sobre outros temas ligados a trabalho, relacionamento, viagens também. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre como foi o processo para a gente conseguir um piso, um apartamento aqui em Valência, onde a gente está morando há quase um ano. E esse assunto, ele é bem importante para quem está pretendendo se mudar, porque ele dá um pouquinho de dor de cabeça. E quando a gente resolveu vir, a gente já começou a olhar apartamentos desde o Brasil. Inicialmente a gente olhou para Málaga, que é para onde a gente se mudou. E aqui o sistema de locação é um pouco diferente do Brasil, porque aqui simplesmente o pessoal pode te negar por vários motivos. Porque aqui, por mais que às vezes você tenha o dinheiro, tenha toda a documentação certa, goste do apartamento, o locatário tem o direito de negar o aluguel para você. E isso vem devido a alguns problemas que acontecem aqui, onde infelizmente o imigrante ele não é muito bem visto na maioria das cidades por conta de uma legislação que tinha sobre desapropriação de imóveis. Mas eu já vou contar um pouquinho mais sobre isso. Para vocês terem uma ideia, a gente veio para a Espanha no final de maio de 2019, a gente se mudou para Málaga e a gente começou a procurar opções de imóveis de aluguel 3 meses antes, no que o pessoal mais indica que são os sites de aluguel aqui, os sites de venda, como um OLX do Brasil. Aqui existe o 1000 Anúncios, que você encontra de tudo, e existem alguns sites especializados em imóveis, como é o caso do Idealista, que é o mais conhecido aqui em toda a Espanha. Então, a gente via alguns vídeos para entender um pouquinho quanto que era o custo médio, quais eram potenciais lugares legais para se morar e tal. E vários vídeos que eu via, o pessoal falava de aluguéis aí que saíam na casa de 500, 600 euros para apartamentos de 2, 3 quartos. E a gente fazendo o nosso planejamento financeiro, falamos, poxa, legal, vamos procurar algumas coisas. E aí o que aconteceu? Quando a gente entrava no Idealista, a gente até encontrava aluguéis de 300 até 400 euros, muito baratos, mas geralmente em pueblos. Lá perto de Málaga, os pueblos em que você não estava próximo do centro. E aí a gente decidiu que, como a gente precisava fazer toda a parte de documentação, ia precisar procurar emprego, não conhecia nada, a gente, a princípio, não iria arriscar morar num pueblo porque a gente não sabia quanto tempo de ônibus ou de metrô ia demorar para chegar no centro da cidade, como que era a questão do transporte público, e a gente decidiu que ia procurar mais central. Quando a gente foi procurar mais central, a gente começou a achar aluguéis na casa de 700, 800 euros, que aí já era bem acima do que a gente estava esperando. E aí vai naquela peleja, procura várias opções. A gente começou a achar uns que estavam lindos, super reformados, você via todas as informações ali e que o pessoal estava disponível para alugar de 1 a 3 meses por valores ali de 500, 450 euros. E a gente falou, poxa, deu uma sorte grande, tá aqui as opções, vamos alugar. Mas antes de alugar, a gente resolveu pesquisar um pouquinho mais sobre por que poderia estar tão barato, qual seria o motivo. E aí a gente começou a mandar mensagens diretas para diferentes proprietários que estavam mais ou menos nesse perfil. E basicamente todos eles eram empresários, eram médicos, dentistas, fotógrafos, que tinham casas ou apartamentos lá em Málaga e que estavam alugando ali num preço barato porque estavam morando na Suíça, estavam morando na Alemanha, na Holanda, e segundo eles estavam alugando por um intermediário do Airbnb. Só que não havia nenhum link do Airbnb. Mas a gente resolveu pegar um pouquinho mais e entender. E aí para alguns a gente começou a mandar mais e-mails, não vinha resposta. Teve um outro que a gente ficou até em dúvida, porque no e-mail dele estava como um dentista, tinha um site, a gente entrou no site, não era nada demais, mas parecia sério, então a gente ficou animado. Mas na hora que a gente começou a perguntar, o papo basicamente é: ah não, você faz um depósito do primeiro mês e aí você chega, eu peço para alguém do Airbnb te entregar a chave. E a gente já ficando desconfiado com isso, o que a Lisa fez, minha esposa? Ela já estava criando umas amizades pelos grupos do Facebook, ali de brasileiros na Espanha. E ela perguntou para uma das meninas, a Luísa, se ela poderia visitar o apartamento pra gente não fechar nada no escuro e não correr o risco de vir para a Espanha e ficar procurando um apartamento aqui. A Luísa concordou e aí a gente começou a mandar o pessoal, falou, não, tudo bem, eu gostei do apartamento, o valor tá ok, não tenho problema nenhum em pagar antecipado, mas eu quero visitar o apartamento antes. E aí a resposta era, ah não, mas não se pode visitar ele agora. Ou, a política do Airbnb não deixa fazer a visita antes do aluguel.
eu tenho que fazer um link para você do Airbnb para você poder pagar e visitar. E a gente descobriu que isso é um golpe muito comum aqui na Espanha, em que eles criam uma página que é muito parecida com o Airbnb e a pessoa coloca os dados ali, consegue pagar até pelo cartão de crédito e acaba tomando um golpe, porque aí se deposita esse valor e você perde. Você pode ir na polícia abrir um BO, mas até se recuperar é muito complicado. Então a primeira coisa, se você vai buscar um imóvel aqui, lógico, o Idealista serve para você achar muita coisa, mas muito cuidado mesmo com tudo aquilo que parece bom demais para ser verdade, porque geralmente é bom demais para ser verdade. Ontem mesmo a gente escutou a história no encontro de amigos de uma pessoa que perdeu 900 euros nesse esquema. E geralmente eles se aproveitam de imigrantes. Por quê? Porque quando a gente achou pessoas sérias para alugar os imóveis, existem vários requisitos. Então, ou eles podem pedir para que você apresente contrato de trabalho por tempo indeterminado, que a gente chegando na Espanha não tinha, ou podem pedir para que você apresente um seguro de impago, que é um seguro justamente por caso de você não pagar o aluguel, e é um seguro razoavelmente caro, em que você vai no banco para poder contratá-lo ali, ou como foi no nosso caso, que você pague um determinado tempo antecipado. Então a gente, para poder entrar no apartamento que a gente encontrou lá em Málaga, a gente conversou com a agente imobiliária, e aí a Luísa, essa menina que estava lá em Málaga, visitou pra gente uma semana, 2 semanas antes da gente de fato vir para a Espanha. O apartamento tinha alguns probleminhas, mas parecia habitável e eles aceitaram fechar o contrato com 6 meses de pagamento antecipado e mais 1 mês de pagamento para o agente imobiliário. Acabou que a gente lá em Málaga alugou um apartamento de 600 euros, então só para entrar a gente pagou 4.200 euros e era bem no centro de Málaga, mas era muito pequenininho, era um barro que é basicamente um térreo e infelizmente não foi uma experiência muito legal porque a gente tinha problema com barata, a gente começou a ter problema com alguns camundongos, ratinhos ali, estava bem complicado mesmo, já pelo 3º mês ali, o apartamento muito quente, tinha um ar-condicionado, mas estava estragado, mas a gente não tinha muita opção. E aí acabou que eu tive a oferta para poder trabalhar aqui em Valência e a gente mudou a chave, falou, não, então vamos fazer o seguinte, a gente vai em setembro para Valência, a gente entrega esse apartamento aqui, tenta negociar com a dona para às vezes ela devolver o que resta ou parte disso e vamos arriscar lá em Valência. Então em setembro a gente veio para Valência, a gente tinha ficado cerca de 4 meses no apartamento de Málaga e aqui foi começar tudo de novo a procura, porque aí aqui a gente não tinha ninguém que pudesse visitar os apartamentos antes, então a gente chegou e alugou o Airbnb por 1 semana, eu acho, e aí era de manhã, de tarde, de noite, ligando para imobiliárias, visitando, caminhando para ver se achava opção de alguns imóveis dentro de Valência mesmo. A Lisa fez várias visitas, mas sempre aquele problema de ou eles queriam um contrato indefinido de 1 ano de trabalho, eu estava com um contrato de 3 meses, ou eles queriam um histórico de pelo menos 1 ano de trabalho. E em Valência não existia nem a opção quase da gente pagar antecipado. A gente ofereceu para várias pessoas, assim como em Málaga, pagar, não, eu te pago 6 meses antecipados. E o pessoal, não aceita antecipado, ou seguro em pago, ou que eu possa ter todos os seus documentos para eu mandar fazer o seguro. Por quê? Porque aqui em Valência, a gente foi descobrir depois que vários proprietários de imóveis nos últimos anos tiveram problemas porque alguns imigrantes chegavam, pagavam 1 ano antecipado de aluguel, ficava aquele 1 ano no apartamento e aí depois não renovava o contrato, mas não saía do apartamento. E a lei do inquilinato aqui não deixava você desocupar o apartamento. Então você não podia simplesmente expulsar teus inquilinos. E aí a gente ouviu várias histórias de pessoas que estavam tentando recuperar o apartamento há 5 anos já. E isso deixou o mercado imobiliário aqui muito com o pé atrás e bem mais complicado para quem não tem segurança financeira. Acabou que a Lisa, pelos grupos do Facebook, viu uma menina que estava alugando um apartamento por 1 mês, o apartamento em que ela estava ali, porque ela ia trabalhar em outro país nesse 1 mês. Não era barato, a gente pagou, se eu não me engano, 750 euros. É um valor bem acima do que a gente estava esperando, mas era o que tinha, era mais barato do que um Airbnb.
E a gente foi em outubro para esse apartamento, de outubro a novembro ali. Enquanto isso, eu trabalhando no período da tarde e de manhã a gente buscando coisas e à tarde a Lisa fazendo várias visitas. Com isso, ali já próximo do final do contrato desse 1 mês de aluguel nesse apartamento que a gente estava, que a gente teria que sair de qualquer forma, porque a menina ia voltar de viagem, eu visitei alguns apartamentos que eu gostei, mas em um deles a gente se interessou muito, a dona a princípio iria alugar, mas no mesmo dia, logo que a gente estava saindo, apareceu um casal de ingleses que estava interessado também, e a mulher não teve dúvida, alugou para esses ingleses. A gente achou outro que estava dentro do nosso orçamento, ali na casa de 600 euros, mas a Lisa acabou não gostando e graças a Deus a gente não foi para lá, porque era um bairrozinho também, só que em alguns bairros aqui existem uns microprédiozinhos em que a entrada desse bairro ali, a entrada da parte baixa, ela é porta para a rua, então a sua janela é para a rua. É um apartamento pequeno, estava bonitinho, mas onde você não tem privacidade nenhuma e não se sente confortável para ficar com uma janela aberta. E acabou que no finzinho do contrato a gente foi visitar um outro apartamento, que é esse que a gente está aqui. E a dona gostou muito da gente, conversou bastante, explicou que a outra inquilina estava saindo dela, teve alguns problemas, tal. É um apartamento bem novo, com mais ou menos 12 anos de construção, numa zona um pouquinho afastada do centro, mas que de patinete ou de bicicleta dá coisa de 15, 20 minutos do centro, e de ônibus também mais ou menos isso. E ela aceitou alugar pra gente sem a gente ter que pagar nada antecipado, só pagar o valor da consultora imobiliária, pagar o valor de um aluguel e fazer o depósito de segurança de mais 1 mês de aluguel que é devolvido na saída. O único, porém, é o valor 650 euros, que era o que a gente, estava disposto a pagar já que não estava achando mais nada, mas no apartamento limpo, sem móveis. Porque aqui geralmente você aluga as coisas com móveis, mas o que a gente estava achando nessa faixa de preço eram apartamentos muito velhos ou muito ruins, ou que as pessoas não queriam alugar pra gente. E aí a antiga inquilina que estava saindo ofereceu pra gente para poder a gente comprar os móveis dela, cama, sofá, comprar geladeira, máquina de lavar, por 900 euros. A gente sem conhecer muito, ficou meio com o pé atrás, mas aí começamos a fazer uns orçamentos e vimos que só a geladeira, por exemplo, dava quase esse valor, resolvemos pegar a reserva ali e comprar. E eu digo hoje que foi um dos melhores investimentos esses 900 euros, porque apesar de não ter saído barato, a gente está num apartamento bom, confortável, que a gente não tem nenhum problema com barata e com rato. E fora que a proprietária e o marido são gente boníssima, a gente teve alguns problemas com o aquecedor, sempre liga para eles, eles resolvem. Uma vez fiquei preso para fora porque eu esqueci a chave na porta aqui e as portas não têm maçaneta, então liguei para ela ligou para o seguro, resolveu tudo. Aqui pra gente tem sido muito bom, mas existe o porém justamente do preço. E aí, conversando com alguns outros amigos nossos que estão aqui, a gente percebeu que infelizmente vai muito de sorte. A não ser que você de fato tenha dinheiro para poder fazer um seguro de impago, pode ser que você tenha dor de cabeça, que você tenha que buscar muito opção para poder alugar um apartamento. Isso, lógico, na região mais central. Porque existe também a opção que hoje a gente estando aqui há um pouco mais de tempo, a gente já sabe como é a realidade, de você morar nos pueblos, em que às vezes dá 30 minutos de trem, 20 minutos de trem ou de metrô, e que você vai pagar um aluguel mais barato. Além de, claro, às vezes encontrar apartamentos ali ou até casas que são maiores um pouco, por 400, 500 euros mais ou menos, existe essa opção se você estiver disposto a morar um pouquinho mais longe. Então, às vezes, por exemplo, você vem com um visto de atividade não lucrativa, você vai continuar trabalhando do Brasil, remoto, pode ser uma bela de uma opção, sai mais barato e pelo que o pessoal comenta com a gente, é mais fácil também de se conseguir alugar direto com o proprietário nessas regiões. Mas o que eu tenho de dica se você está querendo vir morar aqui na Espanha especificamente, tenta dar uma conversada com o pessoal aí do Facebook, dos grupos de brasileiros, ver se alguém tem alguma dica, se alguém conhece, se alguém poderia fazer o que a Luísa fez pela gente, que é poder fazer uma visita às vezes. Por mais que às vezes você pague um valorzinho para a pessoa ali, com a situação que a gente está de desemprego generalizado na Europa, não custa nada também às vezes alguém que queira te ajudar e você dá um suporte pela hora daquela pessoa. Mas muito, muito, muito cuidado com quem oferecer para simplesmente fechar sem você visitar o apartamento ou que você não pode visitar. Existem boas opções no mercado, mas existem golpes também.
É isso, eu espero que esse vídeo possa te ajudar, assim como vários vídeos nos ajudaram quando a gente resolveu mudar, porque a gente sabe como é difícil você mudar para um lugar que você não conhece ninguém, e às vezes são esses conteúdos que conseguem dar uma luz pra gente. Tem algo mais que você gostaria de saber? Tem alguma dúvida? Algum tema que seria legal a gente gravar? Me conta aí! E não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho também para saber sempre que sair um vídeo novo nosso, que isso nos ajuda a criar sempre novo conteúdo. Muito obrigado e a gente se vê!